Livro do evangelista Lucas, capítulo de número 9, verso de número 11. A Bíblia vai nos dizer assim: Contudo, as multidões ficaram sabendo e o seguiram. E ele as acolheu e ensinava-lhes acerca do reino de Deus. E atendia a todos que tinham necessidade de qualquer cura. Pode se sentar aí em nome de Jesus. Esta é uma passagem muito conhecida que fala sobre a primeira multiplicação dos pães, que se passou numa cidade chamada Betsaida, que significa casa da pesca, cidade onde habitavam Pedro, André, Tiago, que ficava ao mar da Galileia, onde Jesus ali já o tinha passado, naquele lugar, e numa noite de uma pesca frustrada, ele decide olhar para homens onde a sociedade judaica os rejeitavam, porque eram pescadores. E nessa cidade, era uma cidade erma, ao redor não tinha nada. Era uma cidade que a circunvizinhança era praticamente que um deserto, onde as pessoas eram brutas, porque ficavam isoladas do outro lado do mar da Galileia, onde as pessoas tinham que trabalhar muito, não para somente viver, mas para sobreviver também. Onde lá do outro lado, em Cafarnaum, o povo judeu os rejeitava, os apontava. Mas tem um judeu do outro lado, em Cafarnaum, chamado Jesus de Nazaré, que, observando tudo isso, vai ao encontro deles, num dia de muito trabalho, onde que eles, eu conjecturando, talvez observando esse texto, você vai ver que uma noite de pesca é uma noite de muito trabalho. E eles voltam, começam a lavar suas redes. E eu devo imaginar um conversando com o outro. E agora? O que nós vamos pôr dentro da nossa casa, pôr dentro da nossa mesa? O que nós vamos levar? Muita decepção, olhando um para o outro, frustração. E quantas vezes nós tentamos fazer algo com a nossa mão e não dá certo, e nos frustramos, nos decepcionamos, e parece que a nossa vida fica igual a deles naquele momento, sem eira nem beira. E mesmo o povo judeu rejeitando aquelas pessoas, Jesus, um judeu da Galileia, lá de Cafarnaum, ele olha aquela situação e ele vem andando. E Jesus, ele diz assim: volta agora para o mar alto e joga a rede do lado direito. E a Bíblia fala que eles obedecem. E Pedro ainda indaga a Jesus, ele fala assim: ó Senhor, conforme a tua palavra. E conforme a palavra de Jesus, eles obedecem aquilo, jogam a rede. A Bíblia fala que eles vêm com o barco tão cheio que o barco parece que vai a pau a pique. E a Bíblia fala que a partir daquele momento, Jesus disse para eles assim: agora vocês não vão ser mais pescadores de peixe, mas serão agora pescadores de homens. Larga tudo, deixa o barco agora, deixa a rede e me segue. A Bíblia fala, em nenhum momento que eles indagam Jesus por algo
que era a sobrevivência deles, de algo que eles sabiam fazer muito bem. Mas a partir daquele momento, eles largam aquilo que eles achavam certo para seguir a Jesus. E eles seguem Jesus. E a Bíblia fala que mais uma vez, Jesus está naquele lugar pregando para uma grande multidão, curando as pessoas. E Jesus já está há muitos dias naquele lugar. Os seus discípulos chegam até Jesus e falam assim para Jesus: ó Jesus, é melhor você liberar as pessoas para que elas possam ir às cidades vizinhas, porque ao redor da nossa cidade não tem nada. E Jesus vai dizer assim: então faz assim, vai lá e vê o que eles têm para oferecer, o que eles têm de alimento. E mais uma vez seus discípulos voltam e dizem assim: ai Jesus, olha, nós temos apenas 5 pão e 2 peixinhos. Jesus, erguendo os olhos, pega o pão, tendo dado graças, o partiu. E a Bíblia fala que 5.000 alimentou. Preste atenção no que eu quero dizer. Jesus aqui está nos ensinando algo tremendo. No nosso momento de dificuldade, talvez você não consiga, é uma palavra breve, porque não é uma explanação detalhada, mas eu quero que você entenda uma lição que eu aprendi aqui. E isso eu levo para a minha vida, e que você leve para a sua vida também. Jesus está falando assim, ó, sabe, no momento de dificuldade, mesmo ele sendo filho de Deus, tendo poder, tendo autoridade, já tendo sido batizado pelo Espírito Santo de Deus, mesmo ele sendo aquele que cura, que liberta, Jesus ele está mostrando algo interessante aqui. Ele está ensinando uma lição que até hoje o povo judeu lhe carrega. Ele está ensinando a bênção do Beraque, a bênção de tudo que a gente faz. Jesus está ensinando assim: eu sou o filho de Deus, mas eu vou ensinar para vocês agora, no momento de dificuldade, para onde vocês devem olhar e para quem vocês devem pedir. Jesus, a Bíblia está falando que Jesus vai lá, pega os 5 pães, olhando 5.000 pessoas naquela dificuldade, naquela fome, naquela escassez. O povo está cansado, o povo está murmurando, o povo está reclamando. E Jesus vai e olha para o céu, reparte o pão e dá graças. Beraque fala de joelhos, e é exatamente isso, de joelhos. Jesus olha para o Pai e diz assim: eu não posso, mas o Senhor pode. E Ele nos ensina a repartir, porque quando repartimos, multiplicamos aquilo que temos. Você entende? E essa é a lição que eu quero ensinar para vocês no dia de hoje. Todo judeu, quando recebe uma bênção, quando está no momento de dificuldade, ele faz exatamente até hoje o que Jesus nos ensinou desde essa lição. Eles olham para o céu, de joelhos, e eles dão graças. Graças por toda a situação. Eles dão graça na dificuldade, eles dão graça na enfermidade, e eles também dão graça quando eles recebem uma bênção. Mas a maior lição de todas, e que eu venho aprendendo até hoje com o povo judeu, e é difícil, você nunca vai ver um judeu em situação de miséria, porque o judeu ele tem algo interessante que ele aprendeu com Jesus. Isso vem de geração em geração. Eles aprenderam que repartir é a maior bênção que o homem pode ter, porque quando eu reparto, eu multiplico muitas vezes mais aquilo que eu tenho. Então, quando um judeu vê outro judeu em dificuldade, eles se reúnem e repartem com aquela família aquilo que eles têm em abundância. E com tudo isso, eles dão graças, olhando para o céu de joelho, repartindo com aquela pessoa que está precisando. E a partir daquele momento, a vida dela se torna abundantemente, muitas vezes mais.
E muitas vezes nós estamos falando de amor, de fraternidade, de irmandade, mas nós não queremos repartir. Jesus nos ensina que de joelhos, quando ele reparte o pão e dá graças a Deus, o pão é multiplicado e 5.000 pessoas são alimentadas. E está aí o segredo do milagre. Quando você reparte, você multiplica. Amém? Que Deus abençoe vocês aí em nome de Jesus.